Boa noite. Na live de hoje nós vamos falar sobre respiração e intolerância alimentar. Como que essas duas coisas andam juntas? Ou seja, a respiração é algo que às vezes a gente fala, né? Poxa, mas eu respiro todo dia, eu respiro toda hora. E aí, quando a gente vê que a gente respira completamente errado, e se a gente ter a consciência do que é uma respiração correta, como ela pode auxiliar não só na parte realmente de respiração, mas como no sistema todo e principalmente para quem está com intolerância alimentar ou tem qualquer problema gastrointestinal, seja intestino preso, intestino solto, seja síndrome do intestino irritável, ou enfim, qualquer tipo. E com isso, para isso, hoje eu vou receber um convidado super especial, que é o Juliano. Já viu que ele entrou aqui, Ju? Seja bem-vindo. Já vou te chamar e vai ser extremamente importante. Eu conto aí com a participação de todos vocês, com perguntas. Vai ser uma live bem legal e bem fluida. Deixa eu chamar aqui o Ju. Ju, você manda um convitinho para mim, por favor? E aí, gente, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui, cadê você, Ju? Bom, enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo mandar para ele aqui o convite para a gente já conversar. Ué, deixa eu ver. Bom, enquanto o Ju vê aí o que está acontecendo, gente, quem é que acha que respira certo? Quem é que respira aqui em cima? Como é que é isso? Como é que é isso para vocês? Deixa eu ver. Ei, tá conectando aqui. Vamos ver se agora vai. A gente já vai. Vou deixar aí para quem entende, porque eu tô aprendendo também. Oi, Ju! Olá, boa Tudo bem? noite, Boa noite, seja bem-vindo. tudo bem? Então combinamos estar de vermelho os dois, né? Ah, é verdade. Isso nem foi combinado, gente. Seja bem-vindo, Ju. Gente, esse é Obrigado. o Juliano. Ele que vai ajudar a gente a falar sobre respiração hoje, entendeu? Como é extremamente importante. E vai muito ao encontro do que eu falo aqui, né? Como pensamentos, sentimentos e emoções interferem no nosso corpo, mas a gente também tem que cuidar do nosso corpo físico. Ou seja, é algo que a gente tem que integrar, né? Não, hoje Uhum. está tudo muito separado, né? E a gente vem com essa missão de integrar tudo novamente, né? Porque tudo para funcionar perfeitamente bem, tudo tem que estar conectado, tem que estar interligado e tudo funcionando bem. Jo, vou deixar com você, se apresenta, porque eu acho que você vai Tá, conseguir se apresentar muito melhor do que eu. tá, legal. Ju, primeiro, obrigado, né, pelo convite, Imagina. por estar aqui para falar. Obrigado por quem está aí participando. Vou tentar trazer, assim, um geralzão, né, porque a gente tem um tempo um pouquinho limitado, é um assunto bem amplo, parece, né? A gente fala às vezes de respiração, parece tão simples, né? Ah, é que a gente falou, né? No início da live. Eu respiro, né, desde que eu nasci. Mas a verdade é que a gente não está aproveitando, né, a melhor, né, forma de respirar. A gente está respirando de forma curtinha, muito rápida, e isso afeta desde a nossa fisiologia, todo o funcionamento do nosso corpo, nossa mente, batimentos cardíacos, e aí, por consequência, né, a gente fala que a respiração é tridimensional. Então, né, a forma como a gente respira tem o lado da bioquímica, da biomecânica e os efeitos, né, psicológicos, né, que tem muito a ver com o ritmo da respiração. Então, eu fui estudando essa parte mais fisiológica, né, que é da Oxygen Advantage, que é uma empresa irlandesa, que eu sou parceiro do Patrick aqui no Brasil. Então, estou dando treinamentos também, né, de formação de novos instrutores. E também estudo bastante esse lado espiritual, porque é uma coisa daí que eu usei para mim, para o meu autoconhecimento, e a gente sempre, né, acaba conseguindo compartilhar, porque os cursos de Breathwork, que aí é um lado mais holístico da respiração, como tu falou, tá tudo integrado, não tem como separar uma coisa da outra, né? Mas ainda tem muito mito, muito mistério por trás desse lado. Quando a gente fala holístico, às vezes as pessoas se assustam. E na verdade a palavra holístico é apenas o todo, né? O holos, a totalidade. E não é difícil de entender. Aí cientificamente, com a Oxygen, a gente consegue trazer muitos conceitos assim para mostrar realmente que nada está separado, que a forma como a gente respira influencia assim todo o funcionamento do teu corpo. Então começa do movimento mais básico da vida, que é a respiração, né? A gente alinhando, a gente vai ver Osho, todos, né, os grandes mestres yogis falando, né? Que toda mudança é fundamentada na mudança da respiração.
uma vez que eu não estou consciente da minha respiração, ou eu estou muito no futuro, ou eu estou muito no passado, e estou com dificuldade para viver o momento presente, né? Então, realmente é uma base. Óbvio que eu preciso me alimentar bem, fazer, né, outras coisas que me causam bem-estar. Mas se eu não estiver respirando bem, até tem um livro que eu recomendo muito, que é do James Nestor, que ele fala, você pode praticar atividade física, você pode fazer dietas, não tem como ter boa saúde se você não respirar direito. Isso ele traz diversos conceitos no livro para explicar isso, mas é um resumão, assim, né? Não tem como ter boa saúde se a gente respira mal, porque a gente faz isso 23, 25 mil vezes por dia. Então, qualquer É coisa que muita tu faz, coisa. qualquer coisa que a gente faz 25 mil vezes por dia, acho que tem importância, né? Sim. E, inclusive, a gente faz o tempo todo, né? Então, é algo que a gente precisa entender que, por mais que eu não veja o ar, ele é químico, tá entrando no meu corpo, tá saindo, né? Oxigênio e gás carbônico. E para ter uma noção, né, Ju, para a gente entender, assim, no primeiro momento, o que está acontecendo geralmente com as pessoas? As pessoas estão respirando muito rápido, né? Isso é o Uhum. principal fator, assim, e respirando muito pela boca, né? Uhum. Então, eu falo bastante isso, posto bastante sobre essa questão da respiração bucal. Mau hálito, cárie, má produção, né, má gestão por causa da microbiota, enfim, afeta toda a química do corpo, se eu respiro pelo nariz ou pela boca, né? Uhum. Então, toda vez que a gente tem um quadro de hiperventilação, que a gente está respirando muito, a gente pode entender assim, o ideal seria de 4 a 8 litros por minuto. E as pessoas estão respirando de 12 a 18, 12, bota lá 15 litros por minuto. É Caramba. muita coisa. Uma garrafinha dessa aqui tem 1 litro, vai lá. São Sim. 15 dessas por minuto. É muita coisa. É muito ar. É muito oxigênio. E o oxigênio é oxidativo. Ele estressa o corpo, ele cria radicais livres, ele nos envelhece. Estresse oxidativo, né? Uhum. Isso a ciência está mostrando, e na verdade a yoga já falava, né? Quem respira muito rápido vive menos. Então, Exatamente. acho que é um encontro bem legal assim da ciência moderna com a ciência ancestral que é a yoga, né? Yoga é considerada uma ciência por quem estuda ela mais a fundo, não é só lá no tapetinho fazer uma É, postura e deu, né? É todo o não, conceito da yoga, né? Que começa com a base da respiração. exatamente. Eu vou só Então, ativar aqui os comentários, só para não ficar no seu rosto, e daqui a pouquinho eu já abro de novo, tá bom? Só tá, para. a pessoa pode mandar pergunta também, né? É, Caso tenha não, perguntas aí. se não vai ficar no seu rosto, a gente não consegue te ver, mas daqui a pouquinho eu já vou Tá. abrindo e fechando, tá bom? Tá, Legal. legal. Tô aqui coordenando aí, que eu me empolgo e vou falando aqui. Não, vamos falar assim. Aqui a galera, ela é o meu público, né? É realmente quem tem, né, Uhum, problemas gastrointestinais, intolerância alimentar. uhum, E a gente sabe, Ju, tá. que, né, o que a gente estava comentando outro dia, né? Porque geralmente o que que acontece, né? A intolerância alimentar, ela é decorrente de muito lixo emocional, de tudo que a gente já Uhum, vivenciou na nossa vida, né? Questões que a gente uhum, não soube digerir, né? Porque quem tem algum tipo de problema gastrointestinal são questões que aconteceram no passado e que a pessoa não soube uhum, trabalhar com aquilo, ou então até mesmo intrauterino, né? E aí é o que a tá. gente estava conversando, né? Tipo, a pessoa, ela fica ansiosa. O que que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A Aham, respiração fica ansiosa, a respiração fica curtinha, aí vem a ansiedade, aí vem, né? Às vezes o uhum, intestino solta, às vezes o intestino prende, às vezes você uhum, come determinados alimentos e tá tudo bem, tem vezes que você come não, né? E a respiração tem tudo a ver com isso, né? Porque se você uhum, respira curtinho, a chance de você ficar mais ansioso, de vir aquele gatilho, né? E desencadear todo o uhum. problema gastrointestinal é gigantesco, né? É, exatamente. É bem isso aí. Como a gente falou, tá tudo integrado. Então, como a gente fala que a respiração é tridimensional, existem 3 pilares, vamos pensar assim também. A gente fala bioquímica, biomecânica e os efeitos psicofisiológicos, que é o que acontece como resultado, então, da quantidade de ar que eu respiro, né, da quantidade em volume de litros por minuto, né, eu quero dizer, porque eu posso respirar curtinho, mas rápido, e eu posso respirar longo e rápido. E aí é um quadro de hiperventilação maior ainda, né? Então tem níveis de hiperventilação que a gente fala de bioquímica. Mas tem um lado muito importante, principalmente nesse assunto de hoje, dessa live de hoje, que é a biomecânica. Porque a biomecânica da respiração ela é muito importante, porque
A gente começando entendendo, né? A gente fala, pessoas às vezes que têm gastrite, né? O que acontece é que tem um esfíncter, onde desce o alimento, e não é Uhum. para voltar nada, só para descer, né? Isso está junto com o diafragma, passa pelo diafragma. Aliás, todos os fluidos do corpo transitam, cruzam o diafragma. Todos. Então, Nossa. a veia aorta, a carota, né, o sangue venoso, tudo passa por ali, né? Sistema linfático, então. Se eu perco o movimento do diafragma, eu perco essa fluidez do sistema linfático, que é o sistema que bota para fora as toxinas. Então eu começo a acumular toxinas, começo a ficar inflamado, inchado, com retenção de líquidos, porque eu perdi o movimento do diafragma. E é uma E coisa aí bem também com a questão. simples, né? Que a gente nem imagina. E a gente perde o tônus, a gente perde um pouco da força dele, né, e da elasticidade. Então o que acontece? O esfíncter que passa então pelo diafragma, o alimento desce. Se ele está forte, tensionando, ele está segurando para não voltar. Se o diafragma começa a perder força e relaxar, ele relaxa, e aí o suco gástrico começa a voltar. Uhum. Eu tinha esofagite, tinha, né, muita azia, muito, quando eu era estressado, quem tinha empresa era um caos, né? Telefone, a loucura, e eu vivia com azia. Se eu tomasse um café e comesse um pedaço de bolo, era assim, a tarde inteira depois, assim, ó, mal, passando mal. Então eu não comia nada desse tipo. Hoje eu como, se eu tomar 3 xícaras de café e comer um bolo inteiro da tarde, não acontece absolutamente nada. Nada. Então a gente vai entender, né? Vai remédio, vai muda a alimentação. Não tinha nada a ver com a alimentação. Tinha a ver com uma inconsciência do movimento do diafragma, da garganta, da língua, que agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também depois, que Uhum. a língua tem um papel muito importante na mastigação e na traqueia, enfim, no sistema respiratório, nas vias aéreas. A gente acabou perdendo muita força aqui por uma alimentação muito mole hoje em dia. Então existe um ponto de transição onde o nosso crânio foi deformando muito, principalmente depois da industrialização da comida. A comida começou a ficar muito mole, muito maciazinha, né, tudo cozido, tudo muito mole, e a gente perdeu a tração da boca e do Uhum. maxilar, da língua e tudo mais. Então, as vias aéreas foram estreitando e isso piorou muito a nossa respiração. Isso não se olha para a ciência moderna, se olha para trás. Crânios, né, dos nossos ancestrais que tinham os dentes bem formadinhos porque respiravam mais pelo nariz, porque não Uhum. respiravam pela boca. Então, a respiração bucal é meio moderno, assim, coisa, sei lá, de 500 anos para cá, talvez, né, não se sabe bem a data, assim, mas tem um ponto onde se observa a transição, olhando os crânios antigos, né, dos indígenas, enfim. Então tem uma série de pesquisas mostrando que a gente perdeu isso. E aí, por consciência, então comer o alimento mais duro é importante, mas também alguns exercícios para a língua, alguns exercícios para o pescoço, para a garganta, para até intuações, né? O OM, ele tem um propósito não só de trabalhar as cordas vocais, o diafragma, mas também aumenta a produção de óxido nítrico na cavidade nasal, que os seios paranasais, e o óxido nítrico é uma molécula muito importante para a nossa saúde, né? Uhum. Quanto mais velho a gente fica, menos óxido nítrico a gente tem, e quanto menos saúde, todas as pessoas com menos saúde têm pouco óxido nítrico. Então, muito está atribuído pela respiração bucal, porque se eu respiro pela boca, eu não aproveito o óxido nítrico que é produzido nos seios paranasais. E é muito comum, né, Ju? Eu vou ativar aqui os comentários. É muito comum, por exemplo, agora, né, que a gente vê as pessoas de máscara, né? Às vezes a gente vê, né, Uhum. a máscarazinha se mexendo, né? Que você vê que a pessoa ela tá Tá, respirando tá respirando pela boca. pela É, boca, né? Então é um é fato. muito, muito importante a gente começar a ter essa consciência, né, de respirar pelo nariz, né? E Uhum. não pela boca, né? Fala um pouquinho pra Pela gente, né, boca. dessa diferença Tá, de respirar perfeito. pela boca. Tá, semana que vem eu preparei um post bem legal que mostra as deformações do rosto da respiração bucal em respiração nasal. É realmente muita, assim, é muito visível e realmente prejudica bastante, porque a respiração bucal, geralmente a gente está muito relaxado, né? Tá com a Uhum. boca mais relaxada, a língua relaxada. Isso causa ainda maior estreitamento das vias aéreas, né? Piora então o fluxo de ar, deforma o nariz, deforma o maxilar, deforma os dentes. Então, crianças, né, quem tem filho aí, cuide muito da respiração do seu filho, né? Porque importa muito, uma vez que formou assim, depois não tem muito o que fazer.
né? Tem Uhum. algumas cirurgias que ajudam, mas nunca vai ficar 100%, né? Então, ter esse cuidado de cuidar das crianças, a expressão da criança é importante. Porque a gente pode entender assim, as narinas, tentando fazer de forma bem resumida, as narinas têm 30 funções respiratórias, pelo menos 30 funções respiratórias, que começam com os pelinhos, filtrando as impurezas maiores, o óxido nítrico, que é antibacteriano, antiviral, aquece, umidifica o ar, né? Prepara, literalmente prepara o ar para chegar no pulmão. Quando eu faço isso, eu levo o ar direto para o pulmão, não passou por nenhuma dessas funções. O ar chegou no meu pulmão? Sim. Eu estou vivo? Sim, mas está tudo errado. Está gelado demais, está úmido demais, dependendo da temperatura, pode estar seco demais. Ou Uhum. seja, eu não estou condicionando o ar para chegar no meu pulmão. Então, a respiração bucal é uma patologia. Ela é incorreta, ela faz mal para a saúde a curto e a longo prazo. A curto prazo, que entrega menos oxigênio para o cérebro, a respiração nasal garante 15% mais oxigenação para o corpo. Significa que sempre que eu respiro pela boca, eu estou prejudicando a entrega do oxigênio para o meu corpo. Principalmente na atividade física. Talvez alguém pergunte agora, é bem comum. Ah, mas na atividade física não tem como. Tem. É Tem, porque a gente gente, perdeu a habilidade, a gente tem. desaprendeu. Mas tem. Tem como. Eles encontraram tribos indígenas que chegavam a correr 100 quilômetros respirando só Uau. pelo nariz. Como eles sabem, eles citam no livro. Os dentes deles eram tão retos quanto as teclas de um piano. E isso é um Uau. sinônimo de que eles eram respiradores nasais. Eles não respiravam Caramba. pela boca. E ele até cita né, em passagem do livro que o segredo que ele presenciou, mas que também saía da boca dessas tribos indígenas, é que o grande segredo da longevidade, da vida, de eles não terem, né, doenças nessas tribos indígenas, é que eles só respiravam pelo nariz. Eles não respiravam pela boca. E isso se comprovava pela arcada dentária perfeita, os dentes perfeitos, sabe? Que Então, fantástico. essa soma de coisas da língua, da gente ter estreitado as vias aéreas por uma alimentação muito mole, respirar muito pela boca, né? Tudo isso foi se perdendo e hoje os grandes, né, estudiosos da respiração, que eu vou por várias vertentes, né, mais espiritual, como eu falei, mais bioquímica, mais fisiológica, entendem que nós somos os piores respiradores do planeta Terra. Nós respiramos pior que qualquer animal. Caramba. Todos eles respiram direitinho, mexendo o diafragma só pelo nariz. Aí a gente pode até lembrar, mas o cachorro respira pela boca. Quando? Quando ele está exausto e ele precisa trocar calor. Então não é nem pela respiração que ele não dá conta, é que a troca de calor do cachorro é pela boca. Então ele abre a boca para trocar calor rápido Uhum. e esfriar o corpo, né? Logo em seguida ele já volta a respirar só pelo nariz. Olha, aí Então aqui isso, você tem duas dicas, então, né? A primeira é observar se a gente está respirando pela boca ou não, né? Que uhum, isso é extremamente importante, porque quem tem o muito hábito, né, importante. de respirar pela boca, começar a observar isso, porque perde, né? Querendo ou não, Uhum. perde água? Não, é água que você falou? É também porque a gente Perde vai mais vapor de água, né? vapor Quando de eu água, isso. isso, eu vou me O desidratar ar mais não rápido. chega purificado, aquecido nos nossos pulmões, né? E uma coisa que é o que eu tô Uhum. fazendo, que eu tô assim adorando, até comentei com você, é a atividade física com a boca fechada. Porque eu Uau, muito corria bom. com a boca aberta, né? Tive essa orientação há muito tempo, né? E todos os exercícios quando Uhum. começa a ficar ofegante, respira pela boca, né? Uhum. E agora Uhum. fazer esse retrocesso, não é nem ir retrocesso, mas aprender a fazer atividade física de forma correta, gente, olha, eu quero que quem pratica atividade física faça. Porque é Uhum. fantástico. A primeira vez que eu fiz, até falei para o Juliano, eu falei assim, Ju, foi fantástico, assim. A gente reduz, né, Que Ju, legal. às vezes, né, quando é corrida, Aham. a bike que eu tô fazendo muito, né, que a gente Uhum. diminui um pouco, né, a intensidade, porque senão a gente não aguenta, mas depois foi Uhum. que nem você falou, a gente vai evoluindo. E nessa evolução, gente, é uma delícia. Super, É, super recomendo. Quem faz atividade física respira pela boca, começa a respirar só pelo nariz. Que quando acaba a atividade física, parece que você é outra pessoa, assim, de quando você é. respira pela boca e de quando você respira pelo nariz. É fantástico. Assim, é muito. Eu acho que eu vou explicar um pouquinho isso, Ju, que é a questão da bioquímica, né?
Um ponto importante, né? Os fazendeiros sabem que quando os animais estão doentes é porque eles começam a respirar pela boca. Um cavalo, se ele está respirando pela boca é porque ele está doente. Olha Então, só. realmente é algo que não é, né, correto, nem na atividade física. A gente até, né, algumas pessoas perguntam, tá, mas eu devo expirar pela boca e inspirar pelo nariz? Não, é só nariz. Uhum. Inspiração e expiração. E agora a gente entra num paradoxo, que é algo que tem um certo mal-entendido, né, sobre a respiração, que é o seguinte: a gente acha que o oxigênio é importantíssimo para a nossa vida e que o gás carbônico é um gás tóxico. E isso Uhum. não é uma verdade. Ele é tóxico em grandes quantidades, mas o nosso corpo sempre busca o equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico. Então eu tenho sim que estar oxigenado para respirar, né, para fazer a troca de oxigênio, enfim, gás carbônico. Mas se eu colocar um oxímetro no meu dedo, eu vou estar sempre com 97, 98, 99% de saturação de oxigênio. Uhum. Respirar mais não vai aumentar isso. Se chegar a 100%, que acontece um sintoma de hiperventilação, que aí tem níveis de hiperventilação, o que está acontecendo é que eu estou saturando muito de oxigênio na minha corrente sanguínea e eu fico com pouco gás carbônico na corrente sanguínea. E a gente pode entender melhor estudando o efeito Bohr, que é o seguinte: quanto maior a concentração de oxigênio na corrente sanguínea, mais dificuldade para entregar o oxigênio o corpo tem. Por quê? Uhum. É o gás carbônico que é o vasodilatador. Então, a quantidade ideal de gás carbônico na corrente sanguínea, que geralmente é uma média de 40 milímetros de pressão, 35 a 45, mais ou menos média 40. Uhum. É ele que garante a vasodilatação e a entrega do oxigênio. Então, muito oxigênio na corrente sanguínea, pouco gás carbônico, faz com que o oxigênio fique preso na corrente sanguínea e não chegue até os músculos e os tecidos. Olha só. Então, é realmente um paradoxo. Quanto mais eu respiro, pior a entrega de oxigênio do meu corpo. Tanto que em umas sessões como um breathwork que a gente faz, que a gente fica ali 30, 40 minutos, dependendo, uma hora e meia, até 2 horas, respirando Ó. profundamente com música, o que acontece é que o corpo, a gente tem vasoconstrição, nosso corpo no primeiro momento. Depois, tu vai relaxando durante a prática e vai se adaptando àquilo. Uhum. Mas chega a entregar 40, 50% menos oxigênio para o cérebro. Olha E só. aí que entra o trabalho incrível que é o breathwork, porque tu tira o racional da jogada. E tu fica com a experiência de fusão com o todo, né? Tem gente que diz que teve a mesma experiência que teve com a ayahuasca, né? Situações assim. É Então, verdade. de fusão com o todo, assim. Mas claro, porque a gente tira o racional da jogada, né? Hiperventilou, entregou pouco oxigênio para as extremidades, inclusive o cérebro, e aí a gente tira um pouco o ego da jogada e consegue deixar as emoções vir à tona, seja Exato. choro, oprimido, né? E tudo mais. Então, o breathwork é uma técnica pensada para isso. Agora, e ficar hiperventilando ao longo do dia é extremamente prejudicial para a saúde. Ali eu faço pontual, com o intuito de me curar, de me conectar. É Mas ficar específico, hiperventilando, né? isso Ficar. explica, inclusive, por que a gente está, né, com tanta coisa na cabeça, tudo estressado, tanto número de ansiolítico e antidepressivo, só aumenta. Esse número, infelizmente, ele só aumenta, né? Verdade. Ao longo dos anos, ultimamente, ele só aumentou. E não é porque a população cresceu, é em porcentagem mesmo, né? Ou Isso. seja, então isso mostra que a medicina, ela, assim, ela é importantíssima na nossa vida, mas não dá para depender só disso, porque ela vai no sintoma e não na causa. A causa sempre é Exatamente. muito mais profunda, É exatamente o que eu né? falo. Eu costumo dizer aqui, Ju, que assim, né, a gente tem às vezes, né, ansiedade, intolerância alimentar, intestino preso, intestino solto, síndrome do intestino irritável, né? E tudo isso aqui são sintomas. E quando você tira o sintoma, Uhum, tem a causa, né? E aí a uhum, galera fica só tratando aqui os sintomas, né? Toma ansiolítico, tira o alimento, toma um chazinho para o uhum, intestino soltar, toma um antigases e nada resolve. Às vezes resolve imediato, uhum, mas não muda, entendeu? E os sintomas eles vão aumentando. E quando a gente vai atrás da uhum. causa raiz, aí sim que a gente encontra, né? Aonde que está realmente o Onde problema, tá? né? E a gente É, vê que o problema é muito mais profundo do que muito mais simplesmente o que profundo. o pessoal acha. Ô, Ju, colocaram uma pergunta aqui. Qual que é o livro que você falou no começo? Tem um agora que eu tô publicando, daqui uns dias, eu acho que dentro do mês de novembro. Na verdade não é meu, não é meu, desculpa, comecei errado.
é do Patrick e eu traduzi para português. Estava em inglês, né? E eu traduzi para português. Uhum. Então, é um livro que vai ser publicado, que é The Oxygen Advantage Book. E ali ele explica bastante dessa questão do gás carbônico, do oxigênio, da importância do movimento de diafragma. Então, em breve vai estar lançando. Outro que é incrível é Respire, do James Nestor. Ele cita tudo isso que eu falei, da mastigação, da respiração, e ele conta a história dele, como isso aconteceu na vida dele. Ele era um repórter, não sabia nada de respiração. Mas ele começou a se interessar pelo assunto, começou a pesquisar a ancestralidade, ele foi descobrindo essa questão dos ossos, dos ancestrais, de tribos indígenas, e foi entendendo que tem coisa muito profunda aí que ninguém está se ligando. E foi resumindo. E ele usa muito o sistema que eu uso, que é o buteico, né, do Patrick, como referência nesse livro. Ele traz muitas vezes. Porque o que o buteico fez em 1930, 1950, ele pesquisou qual era a forma mais eficiente do nosso corpo para respirar, porque ele precisava desse embasamento para os astronautas russos. Porque Olha, lá em cima eles tinham que respirar com eficiência, eles não podiam desperdiçar oxigênio. Hoje já uhum. tem recursos mais avançados para isso, mas antigamente não. Então ele foi a fundo no estudo da respiração e começou a perceber que estava todo mundo respirando muito rápido. Isso lá atrás. Só piorou de lá para cá. Imagina Piorou e agora. muito. É. O ciclo, se eu não me engano, na época era de 12 respirações por minuto. Hoje as pessoas estão 18 por minuto. É um absurdo, assim. As pessoas estão respirando muito rápido. Uhum. E esse processo todo, então, o James Nestor então fala nesse livro Respire, conta um pouco dessa história dele. Ele ficou 10 dias, tapou o nariz e respirou só pela boca. Uau. Bom, é incrível o que ele conta, assim, se sentia imprestável, diz que ele não conseguia raciocinar direito, diz que ele estava. E aí tem um monte de estudo que mostra que a respiração, principalmente na criança, né, afeta diretamente o nível de concentração da criança se ela respira pela boca ou pelo nariz. Faz totalmente diferença porque afeta as ondas cerebrais, afeta a comunicação do cérebro com o coração, com o intestino, Sim, sim. ou seja, está afetando tudo, né? É toda uma reação em cadeia. Nada no nosso corpo funciona separado. Por isso que as especializações, elas são boas, mas ao mesmo tempo, em alguns casos, é só isso aqui. É que nem os remédios da natureza que a gente vê, né? Tudo, o que que não vem da natureza, né? Todos os remédios, de alguma forma, são extraídos de algo que vem da natureza. Sim. Só que, de certa forma, o ser humano se acha superior a Deus que criou a plantinha, né? Dizer que, se eu isolar essa molécula, agora resolve. Sim, resolve esse sintoma, mas e o resto? E o global, né? E o Exatamente. global, não é assim. Por isso que todas as medicinas estão voltando agora com muita força, né? De psicodélico, que eu não digo que esse nome é justo, porque cogumelo, né? Tá voltando, tá liberando para uso terapêutico. Os psicólogos vão poder usar agora MDMA, primeiro neles, para testar neles, para depois usar nas pessoas. Porque Uhum. foi assim que se foi descoberto, inclusive, a respiração holotrópica. O Stanislav Grof, que criou ela, ele usava LSD. Botava, vendava a pessoa, colocava música e era uma jornada, uma trip, onde a pessoa saía dali renascimento. Por isso que tem uma técnica chamada renascimento, rebirthing, né? Uhum. Que é utilizada com respiração e tudo assim. E foi descoberto e proibiram por causa da época do Woodstock, a galera começou a usar sem Uhum. propósito, né? Usar de forma só recreativa e aí perde realmente o propósito. E foi Uhum. proibido. E ele descobriu que com a respiração ele acessaria os mesmos estados que com LSD, que com cogumelo, que com ayahuasca, porque o nosso corpo produz DMT. Uhum. Isso aqui Sim. não é, né? Ou seja, Muita é muito capacidade. profundo isso. Sim, É muito sim. profundo. Na verdade, por exemplo, a cannabis, né, está sendo agora estudada, entendida que ela é anti-inflamatória, que ela é realmente um poderosíssimo remédio, né? E o álcool que é liberado é extremamente inflamatório para o corpo. Então, existem umas contradições muito grandes que esses tabus estão sendo quebrados agora, né? Que a cannabis ela é totalmente anti-inflamatória. E o que que a sociedade, a humanidade está sofrendo hoje? De inflamação crônica. Está todo mundo inflamado, por isso tanta intolerância, por isso tanta dificuldade para oxigenar o corpo, entregar nutrientes. Porque se eu estou inflamado, a minha circulação não está boa. E tudo começa na circulação. Se eu entregar o oxigênio errado, meu corpo sofre, ele tem que compensar. E aí começa todos esses né, problemas que vão desencadeando. Então, Sim. que eu me falo, eu preciso olhar para todo o resto, mas a respiração é a base para isso. Sem uma respiração funcional, um processo que acontece muito simples de entender. Quando eu hiperventilo, meu sangue fica muito pH, o pH fica muito alcalino.
Uhum. 95% do pH sanguíneo do nosso pH do corpo é regulado pela respiração. Então a gente fica tão preocupado se comer uma comida ácida e tá os 90% que está regulando o meu pH, ninguém está prestando atenção, respira de qualquer jeito. Então, Exatamente. se a maior parte do regulagem do pH do sangue é feita pela respiração, e eu estou respirando muito rápido, meu sangue fica muito alcalino. Nesse processo, o corpo não quer isso. É 7,4 ali a média, 7,38, que seria o equilíbrio do pH. Se eu ficar muito ácido, a gente literalmente vai morrer. E muito alcalino também. Então, o que o Uhum. corpo faz? Ele está sempre compensando. Se eu estou respirando muito, o corpo está tendo que compensar isso. E o que ele faz? O rim, por exemplo, os rins começam a ter que botar bicarbonato para fora da corrente sanguínea pela urina. E esse processo leva muitos sais minerais importantes para o corpo, por isso que pode afetar até os ossos, pode dar até osteoporose, em quadro de hiperventilação, Caramba. porque eu estou tirando cálcio do meu Só corpo. de respirar errado, a gente pode ter um processo a longo prazo de osteoporose. É. Caramba. Então, Aí é que tá, só que muito importante. é muito importante, porque os números são realmente incríveis. 70% das toxinas saem pela respiração, 20% pelo suor, 7% pela urina e 3% pelas fezes. Gente, quando você A me gente- falou isso, eu fiquei abismada, porque eu jamais imaginei que 70% das toxinas são liberadas pela respiração. Eu achei isso fantástico, porque eu jamais, é. jamais imaginaria isso. E aí que tá a grande sacada, Ju, porque sai pelo pulmão em forma de carbono, gás carbônico. Uhum. 84% da gordura que a gente perde sai pela respiração. 16 é dividido de novo entre suor, urina, fezes, tá? Então, sai em forma de carbono. Carbono, por que a gente fala que ele é tóxico? Sim, eu tenho que botar para fora. Só que se eu Uhum. boto muito, prejudica a minha circulação sanguínea. Então, eu tenho que Uhum. estar equilibrado e esperar que ele saia no tempo que ele tem que sair. Porque se eu respiro mais, eu não estou eliminando mais gás carbônico. Eu só estou tirando ele da corrente sanguínea. Mas a Uhum. produção de gás carbônico está acontecendo conforme o meu metabolismo. Se eu estou parado, é um. Se eu estou correndo, é mais gás carbônico que é produzido, né? Porque é oxigênio e glicose formam ATP, o subproduto é gás carbônico. E o corpo precisa eliminar o gás carbônico. Só que nesse Exatamente. processo, ele vai da corrente sanguínea para o sistema linfático, que tem o plasma, que tem a linfa, volta para a corrente sanguínea para ser expelido pelos pulmões, pela respiração. Uhum. Se eu não tenho um bom movimento do diafragma, o meu sistema linfático não funciona direito e o meu corpo começa a acumular toxina e a gente começa a sentir cansado, desconta na comida, porque eu acho que eu estou cansado. Se eu comer, eu vou me sentir melhor. Exato, dá um up, né? E Uhum. Sim, açúcar, né? Tudo muito hoje, tudo muito açúcar, muito doce, muita farinha branca, que é uma entendi. bomba, né? Eu como, nossa, fico super energizado. Daqui uma hora baixa, É quero cinco mais, quero minutos. mais. 5 minutos É, daqui, fico, depois volta. E o Ju, a Grazi, ela é do nosso time de ex-intolerante, ela falou, ela mandou uma pergunta aqui que opa, ex-intolerante, que legal. a Grazi está fazendo Que legal triatlon, isso. ela é corredora. E aí ela falou assim, Legal. eu já tentei correr, mas o meu nariz fica escorrendo durante a corrida e atrapalha. Você tem Uhum. alguma dica para dar para ela, Ju? Claro, claro. Quando isso acontece? Sim, porque assim, num primeiro momento, o nosso corpo está inflamado. No momento que eu começo a forçar ele, eu estresso ele, e o dióxido de carbono é vasodilatador. Então, sempre que eu começo a respirar mais devagar, a circulação melhora. Se melhora a circulação, melhora também o sistema linfático. E os dois andam juntos, um é relacionado ao outro. E por Uhum, aí vai. Então, começa uma série de processos no corpo de adaptação. O corpo é extremamente incrível, a capacidade de se adaptar que o nosso corpo tem. Só que uhum, tudo leva um tempinho. Então, no primeiro momento, começa a escorrer mais, principalmente no dia mais frio. Só que é por sim. um tempo. Essa barreira tu vai quebrando. E vai chegar um ponto em que as tuas narinas estão sempre desobstruídas. Faz 2 anos e meio que eu não sei o que é ficar com a minha narina obstruída, tirando uma noite de sábado à noite que tu toma lá um vinho, come uma sobremesa e come uma pizza, tudo coisa inflamatória pro corpo, né? Toma, Uhum, sei lá, tá em dois casais, toma 2 garrafas de vinho. É uhum, nítido que quando tu vai dormir, tá mais obstruído, eu já acordo mais obstruído. Porque hoje já uhum. está muito sensível, eu já consigo perceber o que que me Ênfase. inflama e o que que não inflama. E aí no outro Uhum, dia eu faço o quê? Ou
No mesmo dia não, porque tu vai dormir, enfim. No outro dia tu acorda, faz umas respirações mais vigorosas, né? Tipo Uhum. uma hiperventilação proposital, que aí eu tô Uhum. fazendo com essa intenção, eu vou botar essas toxinas para fora, tanto que tem respirações que curam ressaca, literalmente, Olha só, que né? fantástico. Porque a gente bota para fora essas toxinas. Então, no primeiro momento, sim, é estranho. Talvez tu se sinta com a gente chama de shortness of breath, né, que é a respiração, aquela sensação de respiração curta ou de falta Uhum. de ar. É que a gente fala Uhum. breathlessness, é uma sensação de falta de ar, que as pessoas têm muito isso hoje, porque primeiro, não estão respirando com amplitude do diafragma, estão respirando muito curtinho aqui em cima, aquela respiração bem pobrezinha assim, não tem movimento, não tem expansão, Uhum. aí o sistema linfático fica estagnado. E também tem a questão da tolerância ao gás carbônico. Se eu respiro muito rápido, o meu corpo ele vai balizando, digamos assim, tirando como normal um padrão mais baixo de dióxido de carbono. Cada vez mais baixo. Então, cada vez eu vou ficando mais estressado, com mais dificuldade de entregar oxigênio, mais ansioso. E aí, esses quadros todos de depressão, de hiperatividade, de ansiedade, de falta de concentração, por aí vai. Né? Então, Uhum. realmente geralmente está sempre muito ligado com hiperventilação. Mas Uhum. também existe casos, né, da pessoa que respira, não respira tão rápido, porém falta essa amplitude. Então, não, então é por isso que é tridimensional. Tem que olhar para vários aspectos da respiração, né? Uhum. Costumo brincar assim, mas é tão complexo. Nós complicamos com nossos vida caótica de hoje, né? Exato. Antigamente não era assim. Era Não se tinha tranquilo. tantas coisas para pensar, tantas coisas para fazer. Eu vi alguém falando que, né, questão da tribo indígena que foi lá, enfim, e choveu. O que que vão fazer? Nada. Tá chovendo. Aceita, né? E fica Hoje procurando isso não, problema. hoje isso não entra na nossa cabeça, né? Mas era tudo diferente, né? Então, hoje a gente se desconectou muito assim do momento presente. Então, esquece até de respirar de forma correta. E Então, eu como é brinco que que se eu... uma dica para gente, Ju, de como a gente pode observar e o que que a gente pode fazer, Tá. por exemplo, Uhum. quem está assistindo a live, um tipo de respiração ou uma Tá. observação que a pessoa pode fazer no seu dia a dia para saber, porque a gente sabe que a respiração aqui curtinha ela não é legal durante o dia, né? A gente já Uhum. falou de respiração pela boca. Dá uma dica, um tipo de Tá. respiração assim para o pessoal, o que, que você recomenda? Perfeito. Tá, perfeito. O quadro de hiperventilação é uma autoobservação. Eu Uhum, preciso me observar em alguns momentos do dia, principalmente quando eu estou ficando muito agitado. Eu quero fazer uma coisa e já estou pensando em outra. Para, observa, respira devagar, dá uma respirada mais profunda, mas não muitas, porque daí eu continuo hiperventilando, né? É uma uhum, respirada profunda, então o movimento é sempre aqui no diafragma, né? É aqui. Então, pode uhum, observar, né, meus dedos, que a gente faz o movimento sempre de inspiração, tem a expansão, e a expiração eu relaxo e ela vai uhum, acontecer. Se eu uhum. colocar os dedos aqui, ó, e ficar fixo, ó, eu vou ver aqui. Eles abrem. E aí tentar deixar a garganta mais consciente, botar a língua no céu da boca principalmente, é bem importante. Uhum. Não precisa fazer esse barulho, claro, sempre, mas eu tô só mostrando assim que a gente não faz força aqui, né? Não faço. Na verdade, se eu faço, acontece o contrário, ó. Se eu Tá. fecho as narinas, prejudica o fluxo de ar. A gente tem que imaginar como um aspirador. O nariz é a Uhum. ponta do aspirador. O motor Uhum. está lá embaixo, na base, que é o diafragma. Meu diafragma é o movimento, é a bomba que está bombeando e fazendo o ar entrar e sair. Aqui o ar Uhum. só passa, só tem que passar, não tem que fazer força. Né? E Nem observar aqui que as narinas estão fechando, já está errado, e sempre vir do diafragma, né? Não, e do observar diafragma. que não é daqui do peito, dessa parte de cima, mas sim do diafragma. Colocar, tá ali Isso, naquele movimento estressante, põe as duas mãos aqui nas costelas, né? Para que observa a nem ele expansão. mostrou, e observa que tá ali, que é para aumentar, né? A caixa torácica e diminuir. Então, isso Isso, exato. É quantas vezes? 360 graus. A respiração é 360 graus, não acontece só a barriga para frente. Tá. Uma forma de ver, que é legal de entender, observar como você está respirando, é deita, coloca um livro na barriga e inspira
o livro tem que subir e descer. O peito não tem que movimentar, principalmente deitado, que é a nossa, no estado de relaxamento, a circulação fica melhor, porque ela não tem que trabalhar contra a gravidade. Então ali eu deveria relaxar, e minha respiração deveria ser fluida. Se eu Uhum. continuo respirando aqui no peito, mesmo deitado, é porque realmente eu tô respirando bem errado mesmo. Tá muito. Porque assim, a musculatura respiratória também consome energia do corpo. Uhum. Então, ficar movimentando uma musculatura secundária, que essa me consome energia, né? Tá desperdiçando energia, literalmente. Sim. E é uma musculatura secundária. Então, 70 a 80% da respiração acontece na região abdominal, embaixo. Uhum. O restante, aqui em cima, é só 20, 30% que eu no dia a dia nem precisaria trabalhar. Eu só vou usar isso quando eu estou numa atividade física, né? O ser humano é meio anfíbio, a gente perdeu essa habilidade. O nosso ser humano tem sensores aqui, quando a gente entra em contato com água gelada, a gente ativa uma resposta de mammalian response, que a gente chama, resposta que todos os mamíferos têm, que é para mergulhar e aguentar mais tempo debaixo d'água. Uhum. Nós temos Interessante. isso, é inato do ser humano. Então a gente perdeu também essa habilidade. Então a gente não aguenta geralmente 30, 40 segundos embaixo d'água. Nosso ser humano Uhum. foi feito para ficar 5, 6, 7, 8 minutos embaixo d'água. Uau. É, Caramba. por isso que eu digo, tu vê como a gente está respirando rápido. Era normal ficar 5, 6 minutos sem respirar. Era normal, antigamente. Aí talvez nós estamos falando lá atrás, né? Uhum. Sei lá, como espécie, 20, 30, 40 mil anos atrás. Onde o ser Uhum. humano se obrigava, talvez, a ter essa habilidade. Muita da Uhum. adaptação é normal, da evolução, mas tem habilidades que a gente perdeu que eram importantíssimas para nós. A mastigação, que a gente citou antes, né? Sim. Ficou tudo muito mole hoje. Perdeu essa tração aqui, a via aérea estreitou. Então, esse movimento do diafragma aqui embaixo é importante. E entender que aqui em cima é como se eu tivesse dois pontos de apoio. Embaixo o diafragma desce, ele faz para baixo. Nessa descida ele massageia todos os órgãos, então melhora, né, o fluxo da linfa, tira líquido, retenção de líquido. Então é importante esse movimento. Se eu perder esse movimento, meu corpo começa a reter líquido, reter inflamação e tudo mais. Depois que ele desceu, quando ele desce, aí o pulmão cria mais espaço, mais área para o ar entrar, por diferença de pressão atmosférica, o ar entra. E aí Uhum. agora a pressão dentro está mais forte, está maior do que fora. Então o simples fato de eu soltar o diafragma, a tendência é do ar sair, porque a pressão Uhum. atmosférica, a pressão interna estava maior que a externa. E esse finalzinho aqui em cima, eu tenho o escaleno, os escalenos, eu tenho o esternocleidomastoide, tenho outros músculos que também são músculos auxiliares da respiração, que eles vão entrar na jogada ali nos 70% finais. A partir dali, não tem mais espaço para o diafragma descer, o pulmão já esticou o que poderia esticar. A partir daqui, eu preciso expandir a parte superior Tá. para ter uma respiração total, Uhum. digamos assim, que é bom treinar ela para fortalecer, para ter essa elasticidade. Lembrando que todo movimento funcional depende de uma respiração funcional, né? Todos os grandes especialistas hoje entendem isso. Não Uhum. existe movimento funcional sem uma respiração funcional. Ela é a base Uhum. de qualquer movimento. Se eu vou erguer um peso, eu vou erguer um peso aqui, né? Eu vou fazer esse movimento. Se eu não travar o core, eu estou forçando a lombar. Então eu vou erguer o peso, eu vou puxar com as costas. Uhum. Então eu preciso encher, criar essa pressão intraabdominal para criar estabilidade no core, para daí Uhum. erguer o peso. Uhum. Ju, você tá me esperando? E vai para. Agora voltou. Tinha dado uma falhadinha aqui. É. E eu acho muito legal, porque assim, né, tudo é interligado, que nem você falou, né? Vamos pegar um peso, é que quando, né, antigamente, né, se a gente tivesse desde pequenininho essa consciência, né, de língua no Uhum. lugar, boquinha sempre fechada, narizinho da criança sempre limpo, né? Porque a gente vê umas crianças aí toda É, catarrenta, né? O catarrenta. nariz todo sujo, aquela criança respirando pela boca. Agora eu É, já falo, meu Deus, mãe, limpa o narizinho dessa criança, que daqui a é, pouco ela vai estar com o dentinho torto. E aí você vai vendo que é tudo uma conexão, né? Tipo, tudo uma coisa vai puxando a outra, né? vai Então, puxando a outra, assim, exato. postura de língua, né? Observar, por exemplo, se você dorme com a boca fechada ou não à noite, né? Isso também é Uhum. extremamente importante. Que nem a Graça está É. perguntando aqui assim: a má postura influencia na respiração? Uhum. Um influencia o outro. A má respiração influencia na postura.
É sempre o caminho da dualidade, a respiração. Ela é o nosso yin yang principal, né? Uhum, Inspira, yin, yang, expira, yin. Ou seja, eu estou uhum, sempre nessa dualidade de masculino e feminino, né? Dia e noite, o tempo exato. todo. Cada inspiração, cada expiração. Então, o fato, né, isso é bem importante a gente ter, é o tempo inteiro. Se eu tô, como ela tem essa visão, essa dualidade, que é a energia do cosmos como um todo se manifesta nisso, né, entre positivo e negativo, tudo, não existe nada que não tenha essas duas faces, né? Uhum, É reconhecer isso, então, peraí, isso está acontecendo o tempo inteiro dentro de mim. Tempo inteiro, eu estou respirando, tem ali, inspira, eu ativo o fogo. Eu uhum, expiro, eu relaxo. Então, a nossa uhum. expiração é o relaxamento, a inspiração é o que, né, nos agita. Então, o fato de respirar pela boca à noite geralmente é um reflexo da respiração bucal de dia. De dia. O corpo só repete, ele só mantém esse padrão durante a noite. Então, geralmente a pessoa que está respirando pela boca à noite respira pela boca de dia. Quase certo, Não. né? Muito difícil não ter essa ligação. Então, a gente até aconselha às vezes a tapar a boca, mas tem que ter uma instrução para isso, não é só pega e tapa a boca, né? Porque se tu Uhum, estiver obstruído, tu vai tapar a boca e tu vai acordar, porque tu não vai conseguir respirar. Se exatamente. não tiver exercícios complementares para fortalecer, a fita é um remédio, é uma pílula. Eu tomo. Enquanto eu estou usando a fita, estou dormindo bem. Se eu tirar a fita, eu não durmo bem. Fico Exatamente. dependente. Porque o Então, eu intuito da preciso. fita é temporário, né? Tipo, é você fazer os exercícios, fazer tudo o que precisa para quê? Porque o seu organismo entenda, né? O seu corpo entenda que é para ficar com a boquinha fechada. E não para ser um Isso. paliativo de toda noite ter que usar a fita, né? Exato, é um processo ali, né? Tem gente que fica muito tempo, né, usando, mas eu entendo assim que de novo, é o remédio, não é não estou indo na causa. A causa é respiração bucal, ansiedade, respiração excessiva, respiração superficial, porque aí o corpo vai repetir isso de noite. Então, imagina, eu deito para dormir. Eu deveria entrar nas ondas teta, nas ondas alfa, né? O meu corpo, meu cérebro vai acelerando, o batimento cardíaco, tudo. Se eu Uhum, vou dormir cheio de minhoca na cabeça, cheio de problema, e não entendo que se eu não respirar direitinho, o meu corpo vai também ficar nesse estado, o meu corpo não relaxa. Literalmente, a gente capota e acorda no meio da noite. Capota porque está muito cansado às vezes, né? uhum, Mas acorda no meio da noite, acorda várias vezes, se vira, acorda com a boca seca, porque a respiração bucal, né, faz com que uhum, a gente acorde com a boca seca. uhum, E isso é um sintoma para o corpo de que tem algo errado, ele vai te acordar, né? uhum. Então, E à noite não é? também, né? Quando o corpo ele tá, se eu te falar alguma coisa errada, você me corrija, mas assim, é quando o corpo ele tá se limpando também, né? Fazendo toda a regeneração. Aham. Então, tanto que de manhã, né, eu tenho esse hábito de raspar a língua, né, tirar todas as Uhum. toxinas. E aí, quando você acorda no meio da noite para tomar água, é como se você estivesse colocando as toxinas que o corpo está liberando para dentro de novo, né? Então, É, não é legal isso. Por isso que é importante respirar certinho o dia inteiro, né? E agora que a é gente isso aí. está com a máscara, né, eu acho que dá para ter um pouco mais de noção se a gente respira pela boca ou se a gente respira pelo nariz, né? Ou então falar para o companheiro assim, e aí, presta atenção se eu tô como que eu estou respirando, né? Porque, gente, a gente não tem consciência, né? Às vezes você está ali no computador estressado, ou então você pega o celular assim, você segura a respiração, né? E aí você fica naquela Uhum. apneia, aí você fica tenso, e aí quando você vê, você não está Sim, respirando, e tenso aqui, e aí vira aquela bola de neve, né? é porque perde muito a função do diafragma. Então, às vezes, a pessoa tá respirando rápido, curtinho e Uhum, superficial. Aí o diafragma perdeu a função, começa, que nem a gente falou, né? Acumular toxinas. Então, a respiração com a máscara, a questão é mais importante ainda, porque assim, a vantagem, tem uma vantagem, tá? Ela tá trabalhando um pouquinho da musculatura respiratória, que fica um pouquinho mais difícil de respirar. Tanto que quando tu uhum, tira, dá um alívio. uhum. O lado bom é que está trabalhando a musculatura respiratória. Algumas pessoas perguntam, mas eu vou excretar o gás carbônico e vou inalar de novo. Isso não é prejudicial? Por Uhum, isso que é mais importante ainda respirar pelo nariz, porque daí o nariz tem filtros para isso. A boca não. exatamente. Exato. Então, se eu expiro o gás carbônico, tem toxinas, porque são toxinas do corpo, e inspiro de novo pela boca, estou levando ele de volta lá para o meu pulmão. Uhum, uhum. Então, agrava o cenário se eu respirar pela boca com a máscara, com certeza. Então, é bem importante se manter consciente de respirar pelo nariz. O que talvez surja de dúvida, que eu acho que muitas pessoas me perguntam isso, muitas mesmo, é Uhum, assim:
mas eu sinto falta de ar. Parece que eu não consigo respirar o suficiente. Provavelmente alguém aí na live deve estar com, ou Faz- comentou isso, ou pode comentar se está sentindo isso. Uhum. Isso é uma sensação de falta de ar, galera, porque é o seguinte, se eu colocar o oxímetro, eu estou com 98% de saturação de oxigênio. Não é falta de ar, não é falta de oxigênio. Tá. Tá super bem, tá oxigenado, e os nossos pulmões são capazes de reter ar suficiente, oxigênio suficiente para um ser humano normal por 4 minutos. Então, Caramba. se tu prendesse a respiração agora, por 4 minutos tu ainda estaria super bem oxigenado. Olha Não só. é falta de oxigênio. Uhum. É o gás carbônico que ele aumenta um pouquinho na corrente sanguínea e nós não temos uma boa tolerância a ele. Então, assim que ele aumenta, é sinal de alarme, desespero, pânico. O Tá. corpo entende isso como um sinal de alerta, de que algo não está legal. Então, quando a gente vai desacelerando a respiração, fazendo alguns treinos, inclusive de apneia, a gente vai dessensibilizando os quimiorreceptores que monitoram essa pressão do gás carbônico. E aí, com isso, a gente vai aprender, o nosso corpo literalmente vai se adaptando a uma quantidade pouquinho maior de gás carbônico, que na verdade é o certo, a gente que perdeu isso, né? O certo era estar Uhum. com 45 milímetros de pressão de mercúrio, e a gente está, muitas pessoas provavelmente estão com 35. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou fazer uma live com um médico que ele é anestesista, especialista nisso. E ele fica monitorando durante a cirurgia o gás carbônico expirado e tudo mais. E é incrível, a gente vai falar bastante sobre essa questão Legal. de como a gente consegue, com a respiração, chegar a estados muito parecidos, inclusive, do que algumas drogas que são usadas para sedar. Tá? Olha só. É realmente legal, ela vai ser bem legal lá de segunda, porque ele fez um breathwork comigo, ele é fã da respiração também, o André é muito, assim, tem uma visão muito incrível sobre isso. E a gente vai falar até um pouquinho de psicodélicos, porque tem essa questão também, né, de estar vindo à tona de novo, né, e Sim. como isso influencia o nosso corpo. Então, pedir uma dica de Mas, exercício de apneia. sim. A apneia é um pouquinho complicada porque ela estressa o corpo, assim como uma hiperventilação, a apneia também estressa o corpo, né? Então eu tenho que ter um pouco de cuidado, principalmente quando eu recomendo assim numa live como fazer isso. Sempre vou recomendar leve, devagar, um passinho por vez. Uma prática simples, né? Inspira, expira, sem ar. Então, inspira, expira, prende, conta até 5 segundos, respira normalmente por mais uns 10, 15. Faz de novo. Inspira, expira, prende, 5 segundos. E vai aumentando esse tempo. Porque assim tu não vai colocar o teu corpo em estado de alerta, de alarme, né? De ficar em pânico. Devagarinho. E vai construindo isso. Vai fazendo pequenos treinos de apneia para que o corpo vá se acostumando com esse aumento do gás carbônico sem entender que é perigo, que é um Uhum. risco para a tua saúde. E o teu Sim. corpo quer te proteger, na verdade, sempre, né? Inspira normalmente, aí solta o ar pelo nariz, solta todo o ar pelo Prende, nariz. tapa o nariz. Eu Tampa, recomendo tapar o nariz, porque senão continua entrando, né? conta 5 segundos e solta. Depois respira normalmente, só pelo nariz. Mantém a respiração só Respira pelo nariz. de novo É, e aí faz isso. Quantas vai vezes? fazendo. Dá para fazer uns minutinhos, faz uns 2, 3 minutinhos dessa prática, por exemplo, e ver como é que tu vai se sentir. Ou Uhum. se tu não quer prender, inspira em 5, solta em 5. Essa é uma respiração incrível para trazer equilíbrio para o corpo, trabalhar a coerência cardíaca, Isso de melhorar. meia-noite eu acho ótimo. Eu acho que se quem É, quiser começar, e assim, né? Depois que eu comecei a fazer, eu comecei a sentir muito benefício. E assim, sei lá, é muito rápido, né? Explica aí uhum. essa dos 5, que depois eu vou falar do que eu senti quando eu comecei Tá, a fazer. É tá. muito É que boa mesmo. a 5 e 5 ela não causa nenhum estresse pro corpo, ela não faz nada né, que uma apneia estressa um pouco o corpo. Se eu ficar segurando 30, 40, 50 segundos, eu vou estressar o corpo, mas isso é bom. Lembrando, Uhum, sempre é bom. Estresse de curto prazo é sempre excelente pro corpo. O problema é uhum, ficar dias, semanas, meses, anos estressado. Isso é ruim. uhum, De curto prazo é sempre muito bom. Então, hiperventilar, né, que é respirar bastante, pontualmente, e uhum, prender a respiração é bom, contanto que eu faça por um período curto. Essa já é uma respiração para trazer total equilíbrio e coerência cardíaca. Por que a gente chama de respiração ressonante ou coerente? Porque conforme o ciclo circadiano, tudo tem, né, a lua, o sol, tudo tem, né, respeita um ciclo. O nosso corpo, mesma coisa, a glândula pineal produz melatonina na hora de dormir, quando escurece, enfim, de manhã serotonina, e por aí vai.
Mesma coisa, o coração, ele tem um ritmo pré-definido no ciclo circadiano que é 0,1 Hz. E Uhum, quando eu respiro 5 e 5, que dá 6 ciclos por minuto, mais ou menos, pode ser 5,5, é uma média, né? Não tem como saber exatamente. uhum, Eu entro em coerência cardíaca. Então eu estou respirando na mesma ressonância que o meu coração gostaria de bater no, numa situação perfeita, uhum, 0,1 Hz. Então o que que eu faço? Quando eu respiro no mesmo ciclo do meu coração, é como se eu tivesse uma máquina bem complexa, cheia de potenciômetrozinho, e eu vou ajustando, ajusta aqui, ajusta ali, ajusta lá, vou ajustando, vou deixando. Nossa, agora meu corpo está. Então eu boto o meu corpo num estado de homeostase incrível e que ali ele vai fazer os ajustes que ele precisa fazer, que não deixa de ser uma meditação, que uhum, não deixa de ser. Eles descobriram agora que todas as orações, os mantras, de alguma forma, eles são pensados em 5,5 segundos, mesmo que inconsciente. uhum. Se eu vou falar Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, se eu for ver as pausas, dá tudo mais ou menos 5,5 segundos. O próprio Om é mais ou menos 5,5 segundos, e quando eu inspiro de novo. Porque isso é como se fosse assim, a sintonia do corpo humano. Então, essa respiração é a melhor que existe para qualquer pessoa, porque ela melhora a variabilidade da frequência cardíaca, que é sinônimo de boa saúde. Quanto mais saúde uma pessoa tem, melhor a variabilidade da frequência cardíaca dela. Quanto mais velha a gente fica, pior ela é, ou seja, ela é sinônimo de saúde, Uhum. né? Então, essa respiração é perfeita para isso. Ai, E eu qualquer um pode fazer. Não tem nenhuma contraindicação. estou adorando fazer, eu faço de manhã e faço à noite. E assim, a paz, a tranquilidade, é realmente esse equilíbrio, sabe? Uhum. E eu acho que quem tem, né, intolerância alimentar, algum problema gastrointestinal, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? A vida está É. cada vez mais estressada, a galera está mais estressada, mais intolerante, né? Às vezes com a própria pessoa, com os outros. Uhum. E essa respiração, assim, eu indico para todo mundo, assim, que nem você explicou, porque assim, se fizer de manhã e à noite, não tem como não sentir melhora, É. né? Porque foi o É que você realmente muito falou. poderoso. Vai dar uma equilibrada, assim. E eu tenho certeza que quem está assistindo a live aqui, se fizer isso durante um mês, já vai começar a sentir uma melhora em todo. Não sei quanto tempo, né, precisa para sentir, mas Uhum. assim, para mim foi muito rápido sentir. Eu já medito e tudo mais, mas fazer essa É. respiração foi muito bom, assim, eu super recomendo, porque eu adorei. Que legal. É, realmente ela é muito poderosa. Eu acho para mim, pensando em conceito, tudo que ela te proporciona é a melhor. Mas eu gosto também dos extremos, porque eu acho que nós somos seres humanos, né, não somos preparados para esses estresses de curto prazo. E eles são importantes. A ciência mostra para nós hoje que é bem importante, estresse de curto prazo. Por isso a atividade física, né, é tão importante, um banho gelado, algo assim que te tira daquela mesmice, daquela, né, rotina. Então, Uhum. essas coisas são importantes para nós. Então, eu também gosto de fazer um Wim eu fiz o treinamento do Wim e as técnicas da Oxygen, que são todas mais focadas para a apneia. Por quê? Ô, Ju, Porque, fala do seu trabalho aqui, porque fala aonde tá, que você atende online, também a gente se conheceu online, né? Tudo que a gente aham, fazer legal, online. Explica para a galera aí um pouquinho o que você faz, para tá, quem se interessar, já entrar em contato e já mudar ainda a vida esse ano. legal. É, porque aí eu faço uma sessão personalizada. Então, se a pessoa me procura e ela tem asma, eu vou focar nisso. Se a pessoa Uhum, está ansiosa, eu vou focar nisso. Se ela está se sentindo muito para baixo, muito triste, depressiva, eu vou focar primeiro de sensibilizar o gás carbônico para depois hiperventilar e trazer essa energia. Vou aconselhar um banho gelado, coisas que vão, eu sei que vão impactar muito a vida, vão melhorar o sono e por aí vai. Melhorando o sono já é algo assim imensurável os benefícios, porque, como tu citou antes, é onde a gente, né, se recupera. Então eu vou desenhando as sessões conforme a pessoa. Tem gente que diz assim, eu estou bem com a minha respiração, né? Eu já estou ok, eu pratico yoga, eu já entendo um pouco de respiração. Aí a pessoa me procura, por exemplo, para fazer sessões de breathwork com música. Que uhum, aí a gente fala respiração holotrópica, renascimento, né? Que são sessões de respiração consciente conectada. Tudo eu faço online, né? Eu faço presencial também, mas hoje uhum. está muito mais no online.
E eu faço os workshops daí presenciais também, né? Onde daí tem grupos. Isso eu faço Uhum. seguido, que aí geralmente no workshop eu desenho assim 1 hora e meia, como a gente está fazendo aqui, teoria, explicações, algumas práticas para o dia a dia, e depois mergulho no breathwork para sentir na pele o que tu está fazendo durante uma hiperventilação. Né? Trava as mãos, é inacreditável, as pessoas choram, dão risada. Bom, acontece casos bem extremos, e até das pessoas vomitadas no final, porque é algo que mexe muito com as emoções. Presas, coisas que tá ali reprimida, que tu não Ah, consegue né? botar para fora. Sim, É. E aí sim. a música é fundamental nesse processo, porque a música, ela tem um poder sobre o nosso corpo que a gente não faz ideia. Se as pessoas tivessem ideia, jamais elas ouviriam um funk, desculpa quem gosta, mas assim, eu tenho que ser sincero, Exatamente. né? A gente entra em transe com a música, galera. A gente entra em transe. Um tambor, essa batida aqui, ó, em 4 Hz, por exemplo, ó, ela ativa uma parte do nosso cérebro que é de poupar energia. Depois que a primeira função do nosso corpo está suprida, que é sobrevivência, nada no ambiente está me ameaçando real aqui agora, eu deito e relaxo, a segunda prioridade do meu corpo é poupar energia, porque ele quer se recuperar. É assim que o nosso corpo se recupera, só quando a gente está relaxado. Enquanto a gente está em luta ou fuga, imunidade, o corpo não está nem aí. Ele quer te Uhum. salvar do leão que está na tua frente, não das Exato, bactériazinhas que ele tem 72 horas para eliminar. Então, uma exato. vez que a gente deita e ouve um tambor, alguma batida fixa, tum, dum, 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 o nosso cérebro, como ele quer poupar energia, ele vai seguir essa onda. Ele vai se adaptar a essa ritmo, essa frequência. Por isso que no universo é tudo frequência, som, ritmo. Uhum. E nesse momento, a gente relaxa profundamente e aí se conecta realmente com a espiritualidade. A música foi feita assim, ela sempre foi usada com o propósito de conexão espiritual. Hoje que se perdeu muito. Então, quando a gente faz uma sessão de respiração com música, o potencial disso é incrível, assim, sabe? De tu ver as pessoas experienciarem coisas inacreditáveis, assim, né? Às vezes de alguém que recém... Bom, é tanta coisa que não dá nem para explicar, assim, mas a música realmente é o que daí guia nesse momento. A respiração é o que potencializa esses estados alterados, expandidos de consciência, onde eu sinto coisas diferentes, eu ouço de forma diferente. Às vezes até a música parece que faz uns barulhos, parece que o tempo perde, a gente perde um pouco da referência do tempo também. Uhum. E aí, isso tudo é por causa da respiração intensa, né, da hiperventilação. Mas é a música que nos conduz. Então, a música, a gente utiliza músicas xamânicas, músicas orientais, com instrumentos tipo, eu tenho aqui o Fengong, Que legal. tem, tem o Koshi, tem taça tibetana, né, que a gente faz os... Dá pra ouvir? Dá, dá. É que eu faço pelo Zoom, que daí eu tiro, eu mexo nas configurações do Zoom para ficar o som perfeito, né? Aqui pelo Instagram ele bloqueia alguns sons, né? Então Aham. a gente usa alguns instrumentos que são pensados para despertar alguma emoção. Então eu posso usar um tambor oceânico. Eu vou mostrar o oceânico, acho que é Não, o legal. tambor Sonic é lindo, é muito legal. Eu também gosto Esse aqui, bastante. ó. É uma delícia. Então o que acontece? Esse aqui ele é um som branco, ele te coloca num banho-maria, assim, tu fica ali tipo num vácuo, numa situação Presente. onde então, se eu amo água, eu posso, que delícia, que legal. E se eu tive uma má experiência, quase me afoguei. Quase todo mundo teve. Eu já tive na infância de tomar um caldinho no mar e ficar lá, né? Aham. Aí às vezes vem medo, mas tá tudo bem. A sessão é feita para isso, para despertar o que tu Para precisa desbloquear, trabalhar. Então, né? para Aham. desbloquear. Às vezes as pessoas dizem, mas eu senti muito medo com aquela música, com aquele instrumento. Eu digo, ótimo, é assim mesmo, Sim. né? É para trazer à tona. A música ela tem esse propósito de trazer emoções. Pode ver que num filme, quando vem uma cena mais triste, vem uma música que Uhum. potencializa aquilo 1000 vezes. Aí as pessoas Sim. choram e tudo mais por causa da música, né? 60 ou 70% dos influxos cerebrais são de origem auditiva. A gente já na barriga da mãe já está ouvindo. E é o único sentido que a gente já está ouvindo na barriga da mãe. Não está vendo, não está, né? Os outros não estão funcionando. A audição já. Então a gente tem muita lembrança da barriga,
Sim, né, de toda essa situação. exatamente. Quando, né, as pessoas elas estão fazendo terapia, né, a maioria dos casos, Ju, né, de intolerância é a emoção relacionada com a intolerância alimentar e com o problema gastrointestinal, ele vem da barriga da mamãe, né, de algo que Ah, aconteceu, os só. traumas vêm dali, né, a maioria são do ventre. E aí, né, quando a gente volta, né, para o ventre, Uhum. né, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tô vendo nada. Fala assim, não é para você ver, é para você sentir. Ah, Entendeu? Põe legal. o seu ouvidinho coladinho na barriga da mamãe e escuta o que está acontecendo do lado de fora. Porque toda aquela emoção que a mamãe está sentindo ali, a criança dentro do ventre, ela não sabe, né, o diferencial, Uhum. o que ela está sentindo e o que a mamãe sente. Então, para ela, tudo que a mamãe sente, eu também estou sentindo. E aí, quando a gente Uhum. desconecta essa emoção que está vindo lá do exterior, né, do que a mamãe está acontecendo com a mamãe lá fora, a gente Uhum. desconecta isso, aí a gente faz toda uma Ah, ressignificação, a gente limpa o lixo emocional ali, mas é que foi o que você falou realmente, né? A gente não está vendo, a gente escuta e a gente sente. Então, quando a gente encontra a causa que raiz da legal. intolerância alimentar, dos problemas gastrointestinais e ressignifica, pronto. Aí a pessoa tem uma mudança na Legal. vida, né? Uma mudança e ela volta a comer os alimentos, volta a ter o intestino funcionando perfeitamente bem. E geralmente é tudo lá no ventre, realmente. Eu vou querer saber. Vamos fazer uma live no meu perfil, daí, Ju, que daí tu fala mais sobre isso, porque eu acabei falando mais da respiração hoje, né? Que era o Então, nosso. Depois a lógico, gente faz uma outra para tu falar mais para os meus seguidores. com Acompanhar um certeza. pouquinho mais do teu trabalho também, né? Sim, Porque eu sim. acho que o meu trabalho, minha principal função é ajudar a pessoa a voltar a ter o padrão respiratório mais funcional. Por exemplo, eu Uhum, não entro como tu entra, né, nessas questões mais profundas, de descobrir uhum, quais as crenças que estão relacionadas, né? Eu uhum, até fiz vários cursos de Theta Healing, mas eu não uso muito, porque eu entendi que, para mim, o meu maior propósito é ensinar as pessoas a respirar direitinho, uhum, uhum. né? Eu não entro. Então é muito legal ver o teu trabalho, porque eu entendo que ambos, né, se complementam, né? Ambos são muito importantes, porque aí é que tu vai ajudar a pessoa, orientar ela, o que que ela precisa olhar, de onde que pode estar vindo, né? Exatamente, Com exatamente. toda essa visão. Muito legal, cara. Eu vou querer fazer uma live depois. Mais adiante a gente faz aí no meu Com perfil. certeza. Ju, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que a galera adorou. E a respiração foi, que nem você falou, extremamente importante, né? E quem tiver a oportunidade, gente, faça uma mentoria, marque um horário com o Ju, eu tô fazendo, eu tô adorando. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio de corpo, mente, espírito, de pensamentos, sentimentos e emoções, porque quando a respiração ela não tá legal, os seus pensamentos eles também não estão legais. E aí tudo desencadeia, né, Ju? Então, eu acho É, que a gente tem que ter um equilíbrio de tudo. Tem que ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, mas a gente também tem que ter o equilíbrio no físico, seja na é. alimentação, seja na respiração, na atividade física, em tudo, né? É aquela tríade que a gente tem que estar sempre no equilíbrio e eu acho que a gente vem buscando cada vez mais, né? E aqui no Instagram, eu gosto muito de sempre falar que a gente está expandindo a consciência, sabe? Colocando fogo na consciência. Saindo Uhum. dessa matrix, dessa quadradinho, né, que a É, gente foi aqui, que é assim, assado e pronto, acabou. Não, vamos expandir. Tem muito mais é. do que só uma medicina cartesiana, um negócio cartesiano, não. E é muito mais. E quando a gente entra nesse mundo, né, de expansão, a gente vai integrando, a gente vive muito melhor. Nossa, a vida muda, né? Porque quando o É. nosso interno muda, né, Ju? Você sabe, você Uhum. também já foi Sim. empresário, sabe que era extremamente estressado, você sabe como que você era, e eu também, eu falo Uhum. que eu era a garota enxaqueca, extremamente estressada da vida, trabalhava em banco, atuária, enfim. E aí a Uhum. gente sabe que quando a gente É. muda o nosso interior, né, a gente começa a mudar, o externo também muda, né? Eu acho que essa conexão é extremamente importante. Muito É obrigada, isso aí. Ju, adorei. Espero que a Eu que galera agradeço pelo também convite, tenha por todo mundo que participou aí gostado. também. E se alguém, E acho se que tiver, se tiverem dúvidas também, no meu Insta eu dou muita dica, também pode chamar pelo sim, direct, né? A gente sim. conversa, Inclusive porque, tem que nem eu uma. falei, as sessões são personalizadas, então não existe uma receita de bolo, porque cada ser humaninho, né, cada um de nós é uma incógnita e a gente precisa entender o que precisa acontecer. Às vezes, só com algumas dicas de respiração a pessoa já melhora um pouco, mas geralmente tem coisas mais profundas, né?
Então, uma sessão de breathwork, por exemplo, trabalha essa liberação do diafragma, porque a gente fica 30, 40 minutos respirando forte, intenso. E uma vez que tu chegou nesse estado de superconexão, que eu chamo superconsciente, Uhum. o corpo registra. Ai, eu Então, não numa lembro de próxima fazer a vez. minha. Tá, a gente tem que fazer a tua. A gente não fez ainda, só fez as sessões de aula, né? Não fez ainda o breathwork. O Exatamente. corpo registra, então a próxima vez que tu for meditar, tu vai estar um pouquinho mais profundo já, porque o corpo registrou isso. Que E às fantástico. vezes assim, ó, pode ser 2, 3 segundos, mas o tempo, como a gente vê, né, é relativo. É relativo. Então isso é, às vezes, o que que aconteceu nesses 5 segundos, ou que seja, às vezes acontece. Eu já vi pessoas que, depois da hiperventilação, chegaram a ficar 3, 4 minutos em apneia. Porque eu fico Uhum. observando, né, muito. Uhum. Porque como tu fez a hiperventilação antes, tu saturou muito de oxigênio, botou muito gás carbônico para fora, até ele aumentar de novo demora. E aí tu entra numa conexão que não tem nem como explicar. Porque tu imagina 3, 4 minutos sem respirar. Caramba. O, a paz interior que tu entrou ali. Então isso é ali a cereja do bolo. É quando acontece aquele auge da sessão, assim, é quando a pessoa tá respirando, respirando, aí ela calma e fica. E eu vejo que agora eu vejo que ela foi, sabe? Quero muito. Quero muito, É gente. Ah, legal. é isso, Ju. É Prazer. Aí, isso aí. semana que vem a gente está aqui fazendo a nossa sessão. E, gente, reforçando, ó, eu com o Ju, a gente está mexendo nessa parte de respiração com a espiritualidade, essa parte mais de sentimentos, mas ele também mexe com bloqueios, com traumas. Quem tem ansiedade, depressão, não quer ir para uma vertente mais terapêutica, quer ir para uma vertente mais de respiração, que também eu acho que cada um tem que ver o que é melhor, o que sente mais É, confortável, né? Porque isso aí. também mexe com traumas, também mexe com emoções. Então a gente está aqui para trazer informações para vocês, para que de uma forma ou de outra a gente consiga integrar tudo isso, né? E trazer sempre Uhum. bem-estar para todo mundo, que acho que é o que a gente mais precisa, né? E é isso, Ju. Exatamente. Muito Tá bom? obrigada. Um beijo para Obrigado. você. Bom resto de semana para Beijo. Beijo, Boa Ju. noite para todo mundo. Obrigada, Tchau, gente. Boa tchau. noite. Tchau.